Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Sayuri. Vamos para a nossa lição? Na lição anterior, Jesus nos ensinou que devemos respeitar e obedecer às autoridades. Você tem obedecido seus pais, professores ou autoridades que têm sobre você? Vamos ler o versículo-chave? Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Mateus, capítulo 19, versículo 14. Na lição de hoje, Jesus nos deixa um grande exemplo de como devemos nos relacionar com as crianças em nossa vida. Vamos à nossa lição? Após ter exposto um tema de interesse dos adultos, o Senhor Jesus percebeu um pequeno tumulto na multidão. Alguns pais haviam trazido seus filhos para serem abençoados por ele, mas os discípulos estavam colocando obstáculos ao acesso a Jesus. Indignado com essa atitude dos discípulos, o Senhor Jesus repreendeu-os publicamente e determinou que não impedissem a aproximação das crianças, e disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Com essa ordem, o caminho ao Mestre foi liberado e o desejo dos pais e a vontade das crianças contemplados. O evangelista Marcos relata: em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Marcos capítulo 10, versículo 16. O Senhor Jesus fez uso desse incidente para expor um ensino importante. Quem deseja os benefícios do reino dos céus deve ser semelhante às crianças em humildade, simplicidade, sinceridade e dependência de Deus, mesmo não tendo consciência plena do que isso significa. Além disso, as crianças em sua inocência e ausência plena da consciência do pecado participam dos benefícios do reino de Deus. A seguir, o Senhor Jesus colocou as crianças no colo e as abençoou. Ao parar a sua ministração para dar atenção às crianças, o Senhor Jesus mostrou o quanto Deus as ama e as coloca em destaque como homenagem ao ser criança. Com esse amor divino dedicado às crianças, o Criador sinaliza aos adultos o tratamento que devemos dar aos pequeninos. As crianças representam a continuidade das gerações. O que investimos nela no presente determinará o caminho a ser seguido pelas gerações futuras. Na leitura da Bíblia, descobrimos que Jesus deu atenção aos idosos, adultos, jovens, adolescentes e crianças. No ministério de Jesus havia espaço para todos. Ele realmente se importa conosco. Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Mateus, capítulo 19, versículo 14. Jesus mesmo, com a agenda lotada de compromissos, e os discípulos sabiam disso, não queriam que o mestre se atrasasse e quiseram impedir a aproximação das crianças. Tentaram afastá-las. Mas Jesus parou, deu atenção para as crianças e abençoou-as. Não as deixou em segundo plano. As multidões poderiam esperar um pouco. Viu só? Que cuidado, carinho e atenção Jesus dispensou às crianças? É interessante nos lembrarmos de que todos nós fomos crianças um dia, as mesmas às quais Jesus se refere. Acontece que à medida que crescemos, começamos a dar valor a muitas coisas que de fato não têm a menor importância e deixamos para trás a inocência e a simplicidade da criança que nós mesmos já fomos. Mas isso ocorre sem querer. Tomamos caminhos que, ao invés de nos levar ao reino de Deus, nos afastamos cada vez mais. E isso acontece por causa do pecado. O pecado polui nossa mente e coração.
Talvez esteja na hora de tentarmos retomar a inocência e simplicidade perdidas ao longo do tempo, ou parte dela ao menos. Realmente, não foi à toa que Jesus nos chama a atenção para as crianças. Talvez olhando com mais atenção para o seu jeito de ver o mundo, enxerguemos com mais clareza o verdadeiro caminho que nos leva ao reino dos céus, o qual, antes de tudo, começar a partir de uma reforma do nosso próprio coração. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada porque o Senhor se importa com todas as pessoas e idades. Eu entrego meu coração para que o Senhor possa limpar totalmente e que eu possa ter sempre um coração igual de uma criança e assim estar pronta a receber o reino de Deus em minha vida. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a semana de vocês e até a nossa próxima lição. Tchau!